Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23. Os amados que nos ouvem pela internet, a paz do Senhor Jesus. Esse é o culto na Igreja Missão Vivos. Estamos em Montanha, no estado do Espírito Santo. Nos diz a palavra do nosso mestre: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, o de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Amém? Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23 até o versículo 28, foi o texto que nós lemos com os irmãos. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença para Te louvar, para Te glorificar, para Te bendizer, Senhor. E queremos nessa noite ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações, trazendo-nos o discernimento, Senhor, para que nós possamos ter uma vida que seja segundo a Tua vontade, uma vida de acordo com o Teu querer, que nós possamos, ó Deus, Te louvar, Te adorar e Te bendizer todos os dias da nossa vida. Nos dê o ensinamento necessário e a edificação que nós precisamos para seguirmos em frente, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Queridos, Cristo Jesus, quando andou sobre a face da terra, isso há 2000 anos atrás, o interessante é que Cristo, ele tinha uma mensagem que era uma mensagem bíblica, era uma mensagem que refletia toda a verdade de Deus que estava narrada no Antigo Testamento, e Cristo Jesus veio para cumprir exatamente as profecias do Antigo Testamento. Mas quando Cristo Jesus surgiu, quando ele iniciou o seu ministério, ele começou a falar de Cristo Jesus, não segundo o costume da igreja, não segundo a prática da igreja da época, não segundo a sinagoga, não segundo o sacerdócio. Ele falava a verdade que estava na palavra do Senhor, ele falava a verdade que estava narrada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E quando Jesus começou a falar essas verdades, ele entrou em choque com os sacerdotes daquela época, os pastores, os apóstolos, os bispos, enfim, poderíamos ver dessa forma. Hoje são os títulos que são dados ao sacerdócio. Na época era o sacerdote, e Cristo Jesus entrou em choque com eles, porque a mensagem do Senhor era uma mensagem que apontava para o céu, que apontava para a salvação, que apontava para a restauração da vida. Porém, a igreja da sua época apontava para uma série de direções, uma série de situações que distanciava e complicava o homem nessa busca pela presença de Deus, nessa busca pela presença do Senhor. E aqui, amados, nós vemos que Cristo Jesus levantou-se de uma forma muito impetuosa, com muita força, com muita coragem, e apontou para aquele sacerdócio e chamou-os de hipócritas. Chamou-os de hipócritas. Amados, é uma palavra muito forte mesmo. Naquela época, apontar para o sacerdócio e mostrar-lhes o pecado, falar para aquele pessoal que eles estavam errados, era uma situação muito crítica, porque o sacerdote tinha muito poder, era um poder que envolvia toda aquela sociedade. Mas Cristo não ficou com medo, ele foi e ele falou a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é um exemplo para cada um de nós, irmãos. Nós jamais devemos nos negar de falarmos a palavra do Senhor, de falarmos, de expormos a verdade do Todo-Poderoso. Nós não podemos nos calar diante do pecado, nós não podemos ser concordantes com o pecado, mas quando nós vermos o pecado, é preciso testemunharmos de Cristo Jesus, apontarmos para aqueles que necessitam de uma restauração, de uma mudança de vida, de uma renovação de vida, irmãos.
irmãos, nós não podemos viver apenas pela aparência. Nós não podemos ter apenas uma vida de aparência. A vida de aparência para nada serve. E naquele tempo, o sacerdócio vivia assim, irmãos. Eles viviam apenas de aparência. É preciso aprendermos com o Senhor, aprendermos com Cristo Jesus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é aquele que nos dá a orientação necessária, Ele é aquele que nos comissiona, é aquele que nos chamou, é aquele que nos salva. E se nós quisermos ir para os céus, vamos ter que passar por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma. Portanto, irmãos, nós precisamos colocar a nossa vida cada dia mais aos pés de Cristo e buscarmos cada dia mais a presença do Senhor. No início do versículo 23 de Mateus capítulo 23, está escrito o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã e da erva doce e do cominho. Irmãos, interessante essa primeira parte. Nós vemos aqui que a igreja ela era fiel nos seus dogmas, fiel nas suas doutrinas, era fiel nestes aspectos. Eles tinham aquele cuidado, aquele zelo com a lei, aquele zelo com a religião. Eles eram fiéis na religião. Eles viviam uma vida de aparência, ou seja, iam à igreja regularmente, faziam ali os seus sacrifícios, ali prestavam seus cultos, suas orações, porém, amados, era tudo da boca para fora, apenas da boca para fora. Por isso que o Senhor nos diz que eles eram hipócritas, porque eram mentirosos naquilo que eles falavam, naquilo que lhe ofereciam a Deus. E nós precisamos ter cuidado com essa realidade, porque muitas vezes nós estamos também amarrados, irmãos, amarrados em situações semelhantes. Nós somos pessoas que cumprem os requisitos da religião, aquilo que a religião diz, mas não buscamos muitas vezes a verdade do Senhor, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, cumprir a verdade do Todo-Poderoso, cumprir a realidade do nosso Senhor e Salvador, dia após dia, onde quer que estejamos. É assim que Deus quer que sejamos, irmãos, santos aqui na igreja, santos na família, santos no trabalho, santos na rua, onde quer que você esteja. É preciso mostrar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é aquele que deu a vida por nós e nós aceitamos o seu sacrifício. Nós aceitamos o seu sacrifício e tomamos posse do seu sangue derramado sobre a nossa existência. Essa é uma realidade, irmãos, que nós precisamos fazer vir à existência na nossa vida. Precisamos fazer que essa realidade seja uma verdade diária na nossa vida, amados. Só desta forma teremos a comunhão com Cristo, a realidade de Cristo Jesus na nossa vida. E não seremos pessoas vazias, pessoas que não andam alegres e felizes com o nosso Senhor e Salvador, mas que veem em Cristo Jesus um fardo pesado para ser carregado, um fardo pesado para ser carregado. Queridos, como eu falei no início a respeito do futebol, quantas vezes as pessoas passam horas e horas falando: ah, mas se aquele cara tivesse chutado pela direita e o outro tivesse cabeceado para a esquerda, tinha feito gol. É, mas se aquele lá atrasou 2 minutos, aquele atrasou 30 segundos, se ele tivesse chutado direto. Não é assim o tal do futebol? Os caras ficam ali perdendo tempo. Ah, mas se alguém tivesse chutado desse jeito, porque ele chegou atrasado na bola. Ah, se aquela bola tivesse vindo um pouco mais devagar. Aquele negócio todo e o povo conversa e conversa. 1 hora, 2 horas, aí sai briga, sai confusão. Ah, não, porque, amados, é perder tempo. É perder tempo na vida. Nós precisamos focar nossa existência naquilo que pode nos dar a vida, povo dos céus. Focar a nossa vida naquilo que pode dar vida. Evidentemente que nem todos aqui ficam perdendo tempo com futebol, claro. Dei apenas um exemplo. Mas muitas vezes nós estamos com a nossa vida desfocada. Nós não falamos do futebol, mas perdemos tempo com outras situações. Perdemos tempos com outras situações, irmãos. Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para o Senhor, não temos tempo para buscar a Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para louvar, nós não temos tempo para Deus, nós não temos, amados. Nós agarramos uma muleta chamada religião.
Ah, mas domingo eu vou na igreja. Domingo eu vou na igreja. Aí você agarra aquela muleta chamada religião, domingo eu vou na igreja, aí é um desencargo de consciência. Entra na tua vida uma espécie de desencargo de consciência e você acha que está tudo muito bem porque você foi na igreja. Eu quero falar para vocês, povo dos céus, que não vai adiantar muita coisa, porque Deus quer de vocês muito além da presença numa igreja. Deus quer que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, transbordantes do Espírito Santo de Deus, pessoas que testemunhem do Senhor onde quer que estejam, que fale de Cristo, que mostre Cristo Jesus, irmãos, e isto com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, queridos. Ainda em Mateus capítulo 23, versículo 23, a segunda parte. Mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei. Ouça, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei. Ou seja, aquele sacerdócio, aquelas pessoas, aqueles mestres da lei, eles estavam firmados na religião, mas não estavam firmados com o Senhor, não estavam alicerçados em Cristo. O seu prazer, a sua esperança não estava verdadeiramente em Cristo, irmãos, não estava em Cristo. Eles não viviam segundo os princípios do Todo-Poderoso, apenas carregavam sobre si uma plaqueta dizendo: eu sou religioso, mas a nossa religião, queridos, é aquela que em atos e ações mostramos que temos comunhão com Cristo Jesus. É assim que precisa ser, povo dos céus. Se você, meu irmão, é cheio do Espírito Santo, se você é uma pessoa batizada no Espírito, uma pessoa que carrega sobre si a presença do Espírito Santo de Deus, impossível que você ande por caminhos escuros, impossível que você opte por caminhos nos quais o Senhor não esteja presente. Amados, é para refletir a respeito da glória do Senhor. Nós precisamos analisar essas verdades, queridos, e buscarmos dia após dia essa comunhão real com Cristo, essa comunhão real, irmãos, porque quando nós temos essa comunhão com Cristo, Ele virá sobre nós, e assim nos diz a palavra, e Ele nos abençoará, e Ele nos envolverá, e a sua graça e a sua misericórdia será conosco, o seu braço estará estendido a nosso favor, e seremos abençoados em tudo quanto façamos, irmãos, em tudo quanto façamos. Queridos, a bênção do Senhor, ela só é uma realidade na vida que vive a realidade de Cristo. A bênção de Deus só é real na vida que tem comunhão com o Todo-Poderoso, a vida que é além da esperança, a vida que está além da aparência, a vida que está além da aparência. Quando nós, amados, vivemos verdadeiramente Cristo, como nos diz aí a sequência do texto, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos, o de serem honestos. Esses são, irmãos, atos, ações, qualidades que devem envolver a nossa vida. É necessário que sejamos justos uns com os outros. Essa justiça é o amor pessoal, o amor interpessoal, o amor uns para com os outros. Nós precisamos cultivar essa realidade dentro do coração. Outro aspecto daqueles que andam com Cristo é que são bondosos, irmãos. O amor do Senhor, a bondade de Cristo, ela envolve a tua vida e, consequentemente, você torna-se bondoso também. As tuas ações serão reflexo da presença do nosso Senhor e Salvador. Outro aspecto é a honestidade. A verdade é algo presente na vida daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Eles são honestos com o próximo, são honestos com seus amigos, no seu trabalho, com seu patrão, mas são honestos principalmente com Deus, com o Senhor, porque a estes eles doam a sua vida, entregam a sua vida e vivem segundo os princípios do Senhor. Nós precisamos cultivar dentro do coração, aqui dentro do coração, a honestidade, irmãos, de conhecermos a palavra e colocarmos a palavra em prática dia após dia. E essa honestidade leva-nos a viver em santidade, a santidade que nos faz cada dia mais próximo do Senhor, a santidade que nos faz cada dia mais olhar para o Todo-Poderoso, esperarmos em Cristo, confiarmos nele, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso
Salvador. É Ele que quer mudar a nossa sorte. É Ele que quer nos abençoar. É Ele que quer que nós estejamos aos seus pés, servindo-o como Senhor e Salvador. Mas cabe a cada um de nós entendermos essa realidade e buscarmos essa presença para a nossa vida, irmãos. A vida com Cristo Jesus, amados, a vida com Cristo Jesus, ela exige de nós compromisso, irmãos, compromisso. Ela tem seus momentos muito bons, momentos alegres de felicidade, mas também exige de nós que nós sejamos fiéis a Ele, a fidelidade em todos os momentos da nossa existência, porque se não houver essa fidelidade, não há nada que pode nos aproximar do Senhor. A nossa fidelidade, irmãos, nos aproxima do Senhor. A nossa fidelidade aos princípios de Deus nos abre o caminho de acesso ao trono do Todo-Poderoso. E quando nós somos fiéis, o Senhor virá sobre nós e a fidelidade de Deus honrará a nossa existência. E assim seremos abençoados, seremos guardados, seremos protegidos e seremos envolvidos pela mão santa de nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos observar esses detalhes, irmãos, confiarmos no Senhor, buscarmos o Senhor, entregarmos-nos por completo e jamais termos uma vida apenas de aparência, porque o Senhor rejeitou o sacerdócio, também há de rejeitar-nos se nós vivermos apenas uma vida aparente. Mas Cristo continua dizendo aos mestres da lei, aos fariseus, aos sacerdócios o seguinte, versículo 24, Cristo os chamou de guias de cego, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Cristo Jesus mostrou o seguinte, irmãos, que eles faziam vista grossa ao pecado. Faziam vista grossa, eram guias de cego. As pessoas ouviam aquilo que elas queriam ouvir. E é muito comum nesses últimos tempos pregarem aquilo que as pessoas querem ouvir. Pregarem aquilo que as pessoas querem ouvir. Se as pessoas querem festa, vamos dar festas para as pessoas. Se elas querem dança, vamos dar dança para as pessoas. Se querem, enfim, uma série de situações, vamos oferecer isto para as pessoas. É exatamente isso que os sacerdotes estavam fazendo naquela época. Eles faziam vista grossa ao pecado e queriam coar o mosquito, as coisas pequenas. E essas coisas pequenas, nesse aspecto, era a palavra de Cristo Jesus, a palavra do Senhor. Eles aceitavam o pecado, mas não aceitavam a palavra do Todo-Poderoso, e o Senhor os chamou de guias de cego. É preciso, portanto, uma atenção muito grande, amados, muito grande com relação a esta situação, porque muitas vezes nós estamos observando as coisas e fazendo pouco caso da situação. Nós estamos menosprezando o pecado na nossa existência. Nós olhamos para o pecado e achamos que o Senhor vai entender o nosso pecado. Nós achamos que o Senhor vai aceitar o nosso pecado. Ah, Deus sabe, eu sou carne, eu sou pecador, eu sou fraco. O Senhor sabe das minhas limitações. E nós vamos jogando o pepino para o Senhor, achando que Deus tem o dever de nos aceitar da forma que nós somos. Mas não é assim, queridos. Nós temos que nos colocar segundo aquilo que Deus quer, porque Ele exige de nós uma vida aos seus pés, de compromisso, de retidão e de sujeição aos seus princípios. E jamais, queridos, jamais nós podemos fazer como aqueles fizeram no passado, fazer vista grossas ao pecado, ou seja, não enxergar o pecado ou tirar o valor, tirar a intensidade das consequências do pecado na vida do homem. Mas o Senhor continua dizendo, amados, o Senhor Jesus, Ele tinha uma palavra que não parava, irmãos. Uma palavra que levava o homem cada dia mais a buscar o Senhor, a olhar para Deus. E Jesus continua dizendo ainda nesse texto, naquele momento, Ele fala no versículo 24... Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Esta foi a recomendação do Senhor Jesus para aqueles, irmãos, que eles precisavam buscar a purificação, amados. A purificação. Queridos, nós precisamos buscar esta purificação, nós precisamos buscar cada dia a purificação no Senhor. Nós não podemos guardar pecados, nós não podemos reservar o pecado e colocá-los numa prateleira ou outro lugar qualquer e deixá-lo ali reservados. Não, amados. Pecados não se guarda, pecado não se guarda,
pecado se joga fora. E esse jogar fora, irmãos, ele vem através do arrependimento. Nós precisamos buscar do Senhor, buscar de Deus o arrependimento. A Bíblia diz que precisamos nos arrepender de nossas más ações, nos arrependermos de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. O arrependimento, irmãos, é necessário na vida de todos que amam o Senhor. Se você ama o Senhor, amados, precisas buscar o arrependimento para a tua vida. Você precisa se arrepender do teu pecado. Ah, mas Elias, o pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é agradável, o pecado me dá prazer, o pecado me satisfaz. Olha só, não existe pecado bom. Existe pecado que afasta o homem de Deus. O pecado é bom para o corpo, porque o corpo sente prazer no pecado. Seja ele o vício, seja ele o sexo, seja ele qualquer outra forma de coisas impuras, o nosso corpo sente prazer no pecado, mas ele não é bom, o pecado é mau, o pecado é ruim, porque o pecado nos separa da presença do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos passar pelo arrependimento. E arrependimento, amados, é sentirmos uma rejeição pela prática do pecado, uma rejeição pelas coisas erradas. Eu preciso, queridos, sentir nojo pelo pecado. Eu preciso olhar para o meu passado, olhar para a minha ação errada e sentir um sentimento profundo de arrependimento. Um sentimento profundo, irmãos. Tipo quando você era criança e fazia alguma coisa errada e sabia que ia apanhar em casa. Aí você pensava, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, não devia ter feito isso. Eu acho que antigamente nós sentíamos isso, que apanhávamos, né? Hoje ninguém apanha mais, as crianças hoje não têm esse sentimento de arrependimento. Mas, amados, quando eu fazia coisa errada e descobri que tinha feito errado, eu sabia que eu ia chegar em casa e tomar uma surra legal. Arrependimento, misericórdia, como aquele doía, por que eu fiz isso, por que eu fiz? Meu Deus. Aí você descobre que não tem como consertar o passado. Fez, está feito. É assim que funciona. Mas com relação ao Senhor, quando nós pecamos, o Eterno diz que Ele vem e nos purifica, e nos lava, e nos resgata, e nos dá uma nova vida, amados. Nós temos essa bênção de Deus, nós temos esse cuidado de Deus para com as nossas vidas. Porém, aquele sacerdócio ao qual Jesus se dirigiu, eles lavavam apenas o lado externo, ou seja, apenas a aparência. Eles viviam de aparência. Mas dentro das quatro paredes, vamos colocar desta forma, estava ali o pecado guardado, o pecado estava vivo, mas quem olhava de fora via toda uma situação bonita, apenas uma aparência. Mas o interessante, amados, que para nós como servos do Senhor não serve, porque o Eterno sonda é o nosso coração e nós não podemos esconder nada do Senhor, nada do Todo-Poderoso. E se você porventura guarda um pecadinho, aquele pecadinho gostoso, seja ele qual for, eu quero dizer para você, se continuar a amar esse pecado, você vai para o inferno, porque é assim que está na palavra de Deus, é assim que está na Bíblia. Mas há sempre uma solução, irmãos, e a Bíblia diz que a solução está em Cristo Jesus. E nós precisamos reconhecer o nosso pecado, reconhecer o nosso erro e confessarmos esse pecado ao Senhor. Falarmos para Deus, olha Senhor, aqui está o meu pecado, aqui estão minhas ações erradas, aqui estão minhas atitudes que não te agradam. Eu sei que está difícil segurar as pontas. Está complicado acertar-me diante de ti, mas eu quero a purificação, eu quero que a minha vida seja lavada, eu quero que a minha vida seja restaurada, eu quero que tu sejas aquele que me restaura por completo, que me purifica. E quando você ora e confessa o teu pecado, o Eterno virá sobre você e te purificará de todo o pecado, te lavará de todo o pecado. Quando criança, irmãos, meus arrependimentos não me livravam da surra. Mesmo arrependido, geralmente eu apanhava. Mas, quando hoje você peca e você se arrepende, a Bíblia nos diz, e é certo, que o Senhor nos purifica de todo o pecado. O Senhor nos lava de todo o pecado. O Senhor nos restaura, irmãos. Mas algo interessante, queridos, é que nós não podemos nos agarrar a essa situação que o Senhor perdoa o pecado. Senhor, perdoa, o Senhor perdoa. Vou pecar, porque o Senhor perdoa. Olha, o Senhor sonda nossos corações, Ele sabe o que está aqui dentro e Ele sabe qual o nosso objetivo. E nós, se quisermos enganar o Senhor, quero falar que é impossível, irmãos, é impossível.
O Senhor sonda o coração. E quando o Senhor vê que nós estamos interessados apenas em enganá-lo, Ele se afasta de nós. Ele se afasta de nós. Nós precisamos ter esse cuidado, amados, ter esse cuidado para que nós não venhamos a perder a salvação, perder a comunhão com o Todo-Poderoso, porque achamos que podemos enrolar o Senhor, que podemos levar o Senhor. Não é assim que funciona, povo dos céus. Nós precisamos passar pelo arrependimento, buscarmos do Senhor o arrependimento e confessarmos o nosso pecado, recebendo assim o perdão pelas nossas ações erradas e continuarmos nessa jornada em direção aos céus, seguindo em frente, falando de Cristo Jesus, testemunhando do Senhor, afirmando que só o Senhor Jesus pode mudar a nossa sorte, que só Jesus pode restaurar-nos por completo, mostrando, irmãos, para aqueles que são nossos próximos, que Cristo Jesus é a solução, que Cristo Jesus é aquele que restaura-nos, é aquele que batiza-nos, é aquele que renova as nossas forças e cura o nosso corpo das nossas enfermidades, sejam elas espirituais ou físicas. Este é o Cristo ao qual nós servimos, é o Cristo verdadeiro, é o Cristo real. Mas o Senhor continua dizendo ainda, no versículo 27 e 28, e ele afirma: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras. Amados, esta é a parte aparente. Esta é a parte aparente. Quantas pessoas estão vivendo uma vida aparente, amados? Uma vida aparente, uma vida que mostra-se como crente, como servo do Senhor, mas quando as pessoas olham para dentro, descobrem que não tem nada de Cristo Jesus, não tem nada do Senhor na sua vida. Dentro, irmãos, só imundícia, só pecado, só sujeira, só coisa errada, só aquilo que não procede. Por fora, como uma sepultura no cemitério, pintada de branco, bonita, mas dentro carrega ali restos mortais. Nós precisamos ter esse cuidado, amados, para que a nossa vida não seja apenas bonita por fora, uma aparência apenas, mas que carreguemos dentro do nosso coração o Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito Santo, o calor do Espírito Santo de Deus, o calor do Senhor, que nos faz olhar para o Todo-Poderoso, que nos faz olhar para o Senhor, buscarmos a Deus, amarmos o Senhor e vivermos segundo aquilo que o Senhor quer e aquilo que Deus deseja, irmãos. O Senhor Jesus quer nos dar uma nova vida, povo dos céus. O Senhor quer te dar uma nova vida. O Senhor quer dar a esta igreja e deu a esta igreja uma nova vida. E a igreja é cada um de vocês. O Senhor nos deu uma nova vida, irmãos. Mas precisamos viver esta nova vida. Amados, precisamos viver esta nova vida. Viver esta nova vida. Apenas um exemplo para que fique claro. Nós somos casados com o Senhor. Um exemplo, nós somos casados com o Senhor. E todas as vezes que nós deixamos que o pecado entre em nossos corações, é como se estivéssemos adulterando com o inimigo de nossas almas. Entenderam o exemplo? Seja qual for o pecado, irmãos, é uma espécie de adultério. Quando você deixa o pecado da mentira, você está adulterando com Satanás. Quando você deixa o pecado do roubo, outros pecados quaisquer entrar na vossa vida, você está adulterando, irmãos. Fique atento a essa verdade. Nós precisamos ter uma vida que seja boa, agradável aos olhos de nosso Senhor e Salvador. E essa vida, ela começa de dentro para fora. Primeiro, irmãos, é o compromisso com o Senhor, é o zelo de viver a verdade de Deus, de amar o Todo-Poderoso acima de todas as coisas. E quando nós assim fazemos, nós somos levados pelo Senhor a vivermos a sua verdade onde quer que nós estejamos. E não há nada que justifique o adultério. As pessoas que adulteram, qual a justificativa que seja plausível, que seja aceitável? Aí ele adulterou, mas por que adulterou? Ah, não sei. Continua sendo adultério. Pode dar a melhor explicação. Continua sendo adultério. Não é assim, povo dos céus?
Não há nada, irmãos, que mude essa verdade. Da mesma forma, nós, quando pecamos contra o Senhor, nós estamos adulterando contra Deus, pecando contra o Todo-Poderoso, e nós precisamos estar atentos, amados, atento, para que o nosso coração seja lavado, purificado, redimido no Senhor, lavado, purificado no Senhor, e vivamos a verdade de Deus dia após dia. Sabendo que, da mesma forma que o cônjuge tem um compromisso, nós temos um compromisso com Cristo Jesus. E nós não podemos olhar com o olho torto para o pecado, olhar de forma errada para o pecado e gostar do pecado e sentir alegria no pecado, porque o Senhor há de nos rejeitar. A mão do Senhor há de pesar sobre a nossa cabeça. Amados, o Senhor exige de cada um de nós fidelidade. Nesse texto que nós lemos, nós vemos Cristo Jesus batendo de frente com o sacerdócio, porque o Senhor exigia daquele sacerdócio fidelidade a Deus, e eles saíram por caminhos errados, eles saíram por caminhos que não agradavam ao Todo-Poderoso, pecaram contra o Senhor. E Cristo Jesus veio e apontou o pecado e os condenou a buscar uma mudança de vida, a uma restauração. E certamente eles não buscaram essa restauração e foi melhor mandar Jesus para a cruz. Eles, amados, pediram a cabeça de Cristo na cruz. Pediram a morte de Cristo Jesus, porque eles amaram mais o pecado do que o Senhor, porque eles amaram mais o pecado, eles não quiseram ouvir a palavra de Deus e preferiram viver uma vida de aparência, a aparência da religião, mas totalmente distanciados do Senhor. Que nós, portanto, amados, amemos o Todo-Poderoso, que nós tenhamos esse cuidado, amados, esse cuidado, porque nós não queremos, e nós queremos frisar isso, a Missão Vivos não quer que você seja apenas crente da Missão Vivos, nós queremos que você seja membro do Reino dos Céus. Membro do Reino dos Céus, amados. O nosso objetivo é que vocês sejam membros do Reino dos Céus, porque se vocês forem apenas membros dessa igreja, e se vocês não estiverem no livro da vida, vão morrer e vão descobrir que aqui não era o caminho, que aqui não era a salvação, porque o caminho é Jesus e a salvação é Jesus. E nós somos apenas o grupo de pessoas que reunidos amam o Senhor para glorificá-lo, bendizê-lo e testemunhar dessa verdade para as demais pessoas. Entendam isso, amados. Ser apenas membro da Missão Vivos não funciona, não adianta. Nós temos que ser membros dos céus, membros do reino dos céus, nosso nome escrito no livro da vida, nosso nome precisa estar escrito no livro da vida, que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. E isto é fruto de arrependimento, confissão de pecado e abraçar o Senhor como Salvador da vossa existência. Amém, amados? Não façam como o sacerdócio, não façam como a igreja dos tempos de Jesus, que pediram a morte de Cristo, porque amaram mais o pecado, Mas amemos o Senhor e mortifiquemos a nossa carne, o pecado na nossa existência, para que assim tenhamos a salvação e uma vida de fidelidade ao Todo-Poderoso. Vamos orar nesse momento, amados. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos porque a cada instante temos visto o teu poder, o teu cuidado para conosco, a tua mão misericordiosa, Senhor Deus, a mão que nos purifica, que nos lava, que nos resgata, a mão que nos dá uma nova vida, Pai eterno. E nós queremos clamar, meu Deus, que tu abra cada dia mais o entendimento da tua igreja, Senhor. Abra o entendimento da tua igreja, para que cada um possa olhar para ti, confiante em ti, Senhor Deus, e que possa mortificar a carne, para que a tua vida seja a nossa vida, para a tua honra e para a tua glória. Sobre cada um desses eu quero declarar a tua bênção, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 459.
Vivo.